Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Vou deixar vocês malucos agora. Quer saber como? Tem dois motivos: o início do Bitcoin e agora para que ele serve, né? Para aquelas pessoas que ainda pensam que o Bitcoin foi criado por um acaso, a resposta está vindo aí. Olha isso, gente. Você já deve ter visto isso aqui que eu já trouxe para vocês, né? Onde esse Procoin News trouxe assim essa informação. Departamento de Segurança Interna diz ali, né? Os 4 satoshis. Quantas pessoas sabem suas verdadeiras identidades? Muitos daqueles que fingiram ignorância nos últimos 10 anos, né? Eu te digo isso. Muitos daqueles que fingiram ignorância nos últimos 10 anos. Quem que fingiu ignorância? Jed McCaleb, David Schwartz, Arthur Brito, que até se escondeu, não quis se aparecer, né? Pode ser um candidato também, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma pessoa, mais uma vez, uma pessoa que é um candidato fortíssimo a ser um Satoshi, tá? Vamos lá. E depois vocês vão entender por que o Bitcoin foi criado e tinha que ter uma pessoa que não fosse aproveitadora de certa forma, porque a esquerda é aproveitadora, né? E em vez de seguir com os planos que os Estados Unidos estavam tendo desde 2008, quando criaram o white paper, né, do Bitcoin, até hoje a esquerda não fez nada para poder dizer assim, vamos resolver o problema da nossa casa. Vamos lá. Então vou passar mais uma vez esse vídeo. Não é nem um vídeo, é um vídeo, mas o importante é a mensagem, porque foi uma gravação de áudio que fizeram, tá? E montaram nesse vídeo aqui. Vamos lá. Nós observamos que o Bitcoin era o mais prevalente naquele momento. Havíamos apreendido boa quantidade dele, milhões de dólares sob a investigação do Silk Road. Então, um de nossos agentes que começou a olhar para outro mercado online através da Deep Web, chamado Black Market Reloaded, estava enviando armas através de pacotes e fazendo pedidos na Dark Web. E ele era um agente realmente inteligente e proativo. E ele disse, eu quero entrevistar Satoshi Nakamoto. E ficamos o quê? Ele disse, eu quero entrevistá-lo. E na época pensamos, é imaginário. Talvez seja verdade, talvez não seja verdade. Então, você sabe, tivemos toda essa resistência da nossa sede. E achamos, ei, se um agente quer falar com ele e temos algum dinheiro, por que não o enviamos? Vamos descobrir como isso funciona. Agentes foram à Califórnia. Perceberam que ele não estava sozinho na criação disso. Havia outras 3 pessoas. Eles se sentaram, se encontraram com eles e conversaram, para descobrir como isso realmente funciona e qual a razão para isso. Beleza? O que aconteceu aqui, gente? Nesse caso aqui, vocês lembram que o Gavin Andresen, ele foi convidado para poder fazer uma palestra lá para a inteligência dos Estados Unidos, né, a CIA. Até apresento aqui neste perfil aqui, né, neste post do dia 27 de abril de 2011. Vocês lembram? Se a gente tem dinheiro, por que não mandar e buscá-lo? Quer ver? Nós observamos que o Bitcoin eu quero entrevistá-lo. E na época pensamos, é imaginário. Talvez seja verdade, talvez não seja verdade. Então, você sabe, tivemos toda essa resistência da nossa sede. E achamos, ei, se um agente quer falar com ele e temos algum dinheiro, por que não o enviamos? Se a gente tem dinheiro, vamos enviar para ele vir. Vamos descobrir como isso funciona. Agentes foram à Califórnia. Perceberam que ele não estava sozinho na criação disso. Havia outras 3 pessoas. Outras 3 pessoas, não havia apenas um. Havia outras 3 pessoas. Eles se sentaram, se encontraram com eles e conversaram, para descobrir como isso realmente funciona e qual a razão para isso. O que eu penso? Se eles se juntaram com uma pessoa e descobriram que existiam mais 3 pessoas, poderia dizer que se eles conversaram com Gavin Andresen, ele passou as informações. Ele recebeu $3.000 e provavelmente é disso que ela está falando, quando mandou o dinheiro. Depois
foram atrás para entrevistá-lo, né? E descobriu que tinha mais 3 pessoas, além do próprio Satoshi, né? Então, de certa forma, será que Gavin Andresen não foi esse cara entrevistado, igual ele está falando aqui, que foi convocado lá para fazer essa palestra, e de repente ele falou, não sou só eu que estou na parte de desenvolvimento, tem muitas outras pessoas, tem mais 3 pessoas, Hal Fine, tem Adam Beck, tem mais gente, além do Satoshi, né? Eu, Hal Fine, o Gavin Andresen, Hal Fine, Adam Beck, além do Satoshi. Vai ver, naquela época que eles entrevistaram ele, ele só comentou dessas 3 pessoas. Esse é uma parte. E se não tiver nada a ver com essa ida do Gavin Andresen lá na CIA para poder dar a palestra dele, de repente pode sim ter sido entrevistado alguma pessoa que se colocou como responsável ali e tinha mais 3 pessoas, né? Eu não sei se você entendeu isso daí, mas vamos lá, vamos seguir aqui uma ordem cronológica. Vocês viram que eles acham que tem 4 pessoas que são esse pseudônimo Satoshi, né? Vamos ver aqui, gente, lá no Bitcoin Talking, que é o fórum do Bitcoin na época, né? Teve esse fórum já existia há muito tempo, né? Aí colocaram o nome de Bitcoin Talking. Este Bitcoin Talking que você está vendo, ele não é o Bitcoin Talking original. A base de dados é uma cópia, mas o Bitcoin Talking original não está mais ativo, tá? Porque ele não foi criado no site, no domínio bitcointalk.org. Foi no bitcoin.com ou bitcoin.org que estava armazenado o banco de dados do Bitcoin Talk, tá? Olha só, a data de registro do Satoshi, 19 de novembro de 2009. Pelos meus estudos, eu vou falar do que eu estudo aqui a respeito. O Jed McCaleb, ele em 2006, em 2000, ele criou o eDonkey e veio trazendo o eDonkey até 2006, quando ele foi processado pela RIA e várias outras empresas. O processo do Jed McCaleb foi igual ao processo da SEC, tá? A RIA, que era a principal, que poderíamos chamar de SEC, ela juntou um monte de instituições, empresas, né, do sistema de músicas, entretenimento, né, no caso em geral aí, cinema, direitos autorais de livros, revistas e muitas outras coisas. E processou Jed McCaleb. Em 2006, final de 2006, ele perdeu e teve que pagar 30 milhões de dólares. Não tem aquela... Sabe quando você vê ali o processo da LBRY falando aonde que tem que pagar aquilo ali? E lá no processo do Jed McCaleb não fala que ele pagou esses 30 milhões. Por isso que eu falo que ele ficou em stand-by, esperando até o sistema virar e falar, nós estamos precisando de você, lembra daquele processo? Pois é. Então, vamos ali que a gente precisa conversar. Aqui, em 2007, ele encerrou lá com o eDonkey e começou aquele site de jogos que eu trouxe para vocês aqui, tá? Há uns 5 vídeos atrás, mais ou menos, eu trouxe esse vídeo para vocês, tá? The Far Winds, né? Eu acho que é o nome do jogo, aonde tinha as cartinhas colecionáveis que hoje representa NFT e que esses colecionáveis iriam ser negociados num site que ele tinha registrado o domínio mtgox.com, porque já existia outro site chamado mtgo, né, .com. Então ele colocou o X para diferenciar e se tornaria a exchange, né, uma troca de cartas, né? E com isso, em 2008 2007 mesmo, ele largou
sem mais nem menos, ele largou o projeto, entregou o projeto na mão dos desenvolvedores, falou que não ia participar mais e vazou. Quando é que começou a criar o white paper do Bitcoin? 2008. E quando que foi lançado o primeiro Bitcoin ali? Foi extraído o primeiro Bitcoin? Em 2009. E olha quando que é a data de registro aqui do Satoshi Nakamoto no Bitcoin Talk, dia 19 de novembro de 2009. Agora, o último registro dele lá no Bitcoin Talk, a última atividade dele foi dia 13 de dezembro de 2010. Agora nós vamos fazer uma analogia, uma cronologia. Olha isso aqui. New Liberty Standard, dia 19 de janeiro de 2010. Lembra aqui, janeiro de 2010. Aqui, ao final, foi quando já tinha lançado o primeiro Bitcoin no mercado aí, né? E dia dezembro de 2010 foi a última vez que o Satoshi, né, falou no Bitcoin Talk. Por quê? Será que era porque ele precisava tocar outro negócio? Que outro negócio? Fazer com que o Bitcoin tivesse algum valor, alguém visse como que poderia negociar o Bitcoin? Aí criou-se o New Liberty Standard. Sabe quem é o criador do New Liberty Standard? Esse aqui também é uma representação. O original você consegue lá no Wayback Machine, tá? Já trouxe vídeos aqui lá no Jed Nakamoto. E aqui diz, em 2009, a New Liberty Standard foi o primeiro site a vender Bitcoin e um catalisador que ajudou o Bitcoin a crescer e se tornar o que é hoje. Nós replicamos este site como tributo, incluindo dados de preços de dezembro de 2009, em nossa página de câmbio. Nós vamos lá. Abaixo estamos homenageando aqueles que ajudaram ao longo do caminho. São pessoas, né, que participaram aí, caixa de NFT. Esses NFTs aqui era físico, tá, gente? São cartinhas. Cartinhas. Quem é que mexia com cartinha antes? Jed McCaleb, né? Tá. Vamos lá. Página de câmbio. Vamos entrar na página de câmbio. Aqui está, né? A página de câmbio diz o seguinte. Vendemos 1.578 bitcoins por $1, mais uma taxa de transação do PayPal. Compramos 1.578 Bitcoin por $1, menos a taxa de transação do PayPal. Porque quem pagava a taxa de transação é quem comprava, né? Não, é quem vendia. Nesse caso aqui ele estava comprando. $100 disponíveis. Ou seja, ele estava mostrando a capitalização do mercado do Bitcoin nesse site. Era os $100 disponíveis. É a liquidez do Bitcoin nesse dia. 15 mil bitcoins disponíveis também. É o suprimento disponível no site. Ou seja, ele tinha uma liquidez de 100 bitcoins que você poderia comprar por $1, 1.578. Agora pega aqui, 1.578 vezes 100. 157.800 Bitcoin que você poderia comprar com esses $100 aqui, né? Ou vender. Porque se você estava vendendo, esses $100 aqui ia ser entregue para quem está comprando Bitcoin, beleza? Só que ele tinha 15 mil Bitcoins e ele não tinha 157 mil Bitcoins, tá? Era para as pessoas que queriam vender. Esses 157 mil poderia estar aqui no lugar desses 15 mil se ele conseguisse vender, né, comprar Bitcoin de alguém e esse alguém vendesse para ele. Beleza. Então vamos calcular agora 15 mil Bitcoins. 15 mil Bitcoins dividido por 1.578. Eu não podia colocar nem essa fração, não. Daria aí $9,50, né? Aparentemente era esse valor que ele poderia comprar. 9,50 vezes $9,50 para cada $1 é 1.578,76 vezes 1.578,76, ou seja, ele tinha aí
esse caixa dele ia aumentar em $9 se ele vendesse esses 15 mil Bitcoin. Legal, né, gente? E aqui tá, né, os livros de vendas deles lá, né? Ó, tudo a $1 e a quantidade, ó. Aqui o preço estava barato e aqui o preço já estava encarecendo, ó. Já diminuiu a quantidade de oferta e o preço foi aumentando. Dia 12/7/2009. Quem é que queria melhorar o preço do Bitcoin? Para quem? Quem é que tinha a intenção de melhorar o preço do Bitcoin, né, gente? Essa é a pergunta. Proprietário, vamos ver se fala aqui. Proprietários. Tem até um aqui que chama Haretoshi. Mas no vídeo Jed Nakamoto, lá eu mostro para vocês isso aqui e mostro para vocês que quem criou este site na época, lá em 2010, foi outro anônimo, não foi uma pessoa para dizer assim, ó, fulano de tal é o dono do projeto, fulano de tal criou esse site para fomentar o aumento do Bitcoin. Para que o cara queria se esconder atrás de um projeto? Por que ele não colocou qualquer outro nome? Ele deixou anônimo, tá? E em dezembro de 2012 foi a última atividade dele. Só que em 2000 só para vocês verem, além dos preços, né, provando aqui para vocês que foi esse site criado para poder transacionar os primeiros bitcoins, para dar valor ao Bitcoin. Aí tem aqui, ó, há 12 anos foi definido o primeiro preço do Bitcoin e o usuário comprou 50 mil bitcoins por $35. Aí eles lembram aqui do New Liberty, né? Ó, um usuário anônimo resolveu criar o New Liberty Standard, um modelo rudimentar de exchange que na verdade era um site peer-to-peer, onde pessoas que queriam comprar Bitcoin faziam pagamentos via PayPal e depois de algumas horas recebia Bitcoin em sua carteira pessoal. Você acha que Elon Musk não tem muitos Bitcoin além do que ele disse que já comprou e já vendeu? PayPal era do Elon Musk, tá? Eu acho que ainda era. Se eu tiver errado, me diga aí, gente. Aqui mais uma notícia. Há 12 anos o preço do Bitcoin era calculado em dólar pela primeira vez, né? Não vou trazer isso aqui mais não, porque vocês já sabem, ó, né? A mesma coisa. Só para vocês verem que fala da mesma coisa, ó. Um usuário anônimo. São dois sites diferentes, tá? Cointelegraph e Portal Bitcoin. Agora aqui, MTGOX. Depois do New Liberty Standard, o MTGOX, que foi criado por quem? Por Jed McCaleb. MTGOX foi criado em 17 de julho de 2010. MTGOX foi criado em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho de 2010, entendeu? E praticamente quase que 6 meses, pouco menos de 6 meses, depois do New Liberty Standard, vendo que estava precificando o Bitcoin, foi lá e criou MTGOX. Quem criou o MTGOX? Jed McCaleb. Em outubro de 2011 foi quando ele teve a última atividade usando o próprio MTGOX. Por quê? Porque ele estava começando o projeto XRP. E quando você vai aqui, ó, o tema aqui é nova bolsa de Bitcoin, MTGOX. Olá a todos, acabei de colocar uma nova bolsa de Bitcoin. Por favor, deixe-me saber o que vocês acham. Só que ele está usando o perfil do MTGOX. Quem é Jed McCaleb? Esse é o perfil de Jed McCaleb. Ele criou o perfil em fevereiro de 2011. Quando foi criado aqui o perfil do MTGOX? Julho de 2010. E a última atividade dele aqui foi em outubro de 2011. Foi quando, em outubro de 2011, ele criou o perfil dele aqui e criou também o XRP. Gente, a cronologia está muito favorável de que Jed McCaleb seja um Satoshi Nakamoto, tá? Ou um cara muito influente na criação do XRP, do Bitcoin, tá?
Então, olha só, fevereiro de 2011, e a última atividade dele aqui foi o ano passado, né? Por quê? Porque ele agora está mexendo com o Stellar, né? Aí eu vou trazer algumas coisas aqui para piorar um pouquinho o seu pensamento, você ficar meio maluco aí. Aqui alguém falando sobre aqui, ó, metodologia do New Liberty Standard. Estou apenas buscando sua opinião sobre alguns pensamentos que tive recentemente. O New Liberty Standard afirma que ele calcula quanta energia é gasta para a produção diária de Bitcoin. Se mais e mais usuários de Bitcoin estiverem envolvidos na geração, o número de Bitcoin que o New Liberty Standard produz diminuirá para a mesma quantidade de energia gasta. Portanto, o preço está fadado a subir. Quer dizer, a metodologia do New Liberty Standard está errada. Ele está dizendo. Bom, lá no site do New Liberty Standard tem sim um cálculo, uma fórmula que ele criou para poder calcular a quantidade de horas e a taxa de energia, quanto que custava por mês. E com isso, ele conseguia ter uma base da média do preço do Bitcoin, que era 0,0006, né? O preço na época. Até chegar a $1, demorou. Aí tem outro aqui falando as mesmas coisas e tem um que fala uma coisa interessante por aqui, quer ver? Como o New Liberty Standard é atualmente o único serviço de câmbio aberto de Bitcoin para dólar, então nem preciso dizer que não há um mercado real para ajudar a calcular um preço de mercado ou outra influência de mercado de o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Bem, em termos de evolução, a galinha, é claro. No entanto, entendo o que você quer dizer e outras transações fechadas de Bitcoin para qualquer coisa provavelmente acontecerão. Este é um problema sobre o uso de uma moeda tudo anônima e em seguida tentar calcular a influência de mercado de transações que não existem. Você tem que começar em algum lugar. Bom, aqui ele fala sobre como que o Bitcoin começou a ter, né, a evolução no preço, né, as influências de preços, né. Aí ele está dizendo aqui, ó, sobre o ouro. Então, o meu modelo de rede neural inclui o ouro, euro, taxa de câmbio de dólar e o New Liberty Standard, a taxa de geração de bloco diário, número finito de bitcoins, né, que é 21 milhões e mais. Taxa de câmbio histórica de a onda, aqui tem uns detalhes aqui. Mas aqui a galera já estava preocupada como que eles iam criar uma fórmula para poder calcular os primeiros preços de Bitcoin, porque o Bitcoin não fazia nada, não gerava nada, ele gastava energia, mas não gerava nada. E você ia comprar o quê? Comprar uma criptografia que gastava energia. Quem criou essa cripto? Um americano? Quem será que foi? Pois é, vamos seguir aqui. Aqui já em 2013, né, quando o Bitcoin, o XRP já tinha sido criado por Jed McCaleb e tinha sido lançado. Ele começou em 2011 e em 2013 foi lançado aí os 100 bilhões, né, foram cunhados 100 bilhões de XRPs. E aí, aqui fala sobre a época que a Ripple estava doando XRPs para as pessoas que doassem poder computacional para essa World Community Grid, né? E as pessoas recebiam, né, tipo um airdropzinho de XRP. Aqui, Jed McCaleb, né, a galera falando de Jed McCaleb, eu trouxe esses dias também, aonde os caras estavam falando aqui, imaginando que tipo de público teria desejado converter esse tipo de moeda em 2006 e como e por que ele é Satoshi. Lá no final tem alguém que fala assim, ouvi um argumento de que Jed McCaleb é Satoshi, né? Bom, aqui o cara falando já em 2013, 18 de dezembro de 2013, ele falando assim, mas isso foi muito bom na oportunidade, certamente foi bem fácil reagir às más notícias da China. Eu vendi metade das minhas moedas em 730
dólares e as receberei de volta mais tarde, ou comprará depois mais tarde, quando tudo se estabilizar. Eu estava planejando segurar tudo com meus bitcoins depois que entrei em pânico durante uma queda anterior, mas parecia loucura não vender dessa vez. Se alguma coisa, eu provavelmente deveria ter sacado tudo, mas você nunca pode ter certeza sobre nada com Bitcoin. Então metade parecia a coisa mais segura a fazer, né? Ganha, ganha. Bom, e aqui a gente vê, né, quando os caras estavam vendendo com medo do preço do Bitcoin cair para menos de 730 dólares, né? E aí, aqui tem outro falando que também está esperando dinheiro da Mt. Gox para comprar mais. Ou seja, os caras vendiam, mas não recebiam o dinheiro em tempo real. Eles ficavam esperando, porque dependia do PayPal devolver o dinheiro para ele. Aí o cara ia lá para negociar de novo. Pensa numa negociação chata que era na Mt. Gox, apesar de ser a primeira exchange totalmente de Bitcoin ali, né? E aí a gente segue aqui, ó. Só para a gente ver a evolução desse lance de preço do Bitcoin. Brasil antecipa possível correção de Bitcoin e saca 61 milhões de fundo de criptomoeda. Ou seja, o Brasil, de alguma forma, não sei se é o Banco Central, né? Não li totalmente esse artigo, mas aqui está dizendo, ó, segundo a CoinShare, que é uma exchange aqui no Brasil, né, também, ou está lotada no Brasil, ele está dizendo que os aportes do Brasil em fundos baseados em criptomoedas recuaram em líquidos 10 milhões de dólares, ou seja, 61 milhões no acumulado semanal da última sexta-feira, 15, período em que esse produto de investimento registraram 2,2 bilhões em entradas líquidas. E aí, o Brasil foi lá e sacou, tá aqui, ó, de acordo com o relatório da gestora de criptomoeda, Suécia e Alemanha sacaram, respectivamente, líquidos 58 milhões de dólares e 6,8 milhões, respectivamente, aí, né? E aqui tem mais, ó. Números considerados modestos quando comparados à pressão compradora dos Estados Unidos em líquidos, 2,2 bilhões, na mesma direção de Hong Kong, Canadá, Austrália, Suíça, registraram saldo positivo da semana, 27 milhões de dólares, 18, 13, 2,5 respectivamente. Ou seja, o Brasil foi lá e vendeu, né? Vendeu boa parte dos seus bitcoins para tirar lucro, né? E aqui, quando eles falam isso, deve ser em relação às empresas no Brasil, né? O cara aqui, ó, quem vendeu Bitcoin na baixa no mercado provavelmente se arrependerá em algum momento, principalmente com a nova alta que supera os 90 mil por Bitcoin. E aqui está dizendo, ó, me arrependo de vender Bitcoin, perdi 3 a 4 bilhões de dólares, diz ex-Facebook. Mega investidor diz que tinha muitos Bitcoins e em sua posse, mas foi vendendo e agora calcula um prejuízo que pode chegar a 4 bilhões de dólares. Ou seja, o cara tinha muitos Bitcoin e vendeu com medo, né, do mercado cair, e disso o mercado foi subir. E agora ele diz que está perdendo de 3 a 4 bilhões aí, né? Bom, levando em consideração aí, isso aqui é muito importante, ele saiu do vagão do trem, né? E agora não consegue voltar no vagão do trem, porque o vagão do trem foi preenchido com outros players, né? E ele ficou de fora. Agora o mais legal é isso aqui, ó. Para finalizar, gente, olha o que está dizendo. Se não resolvermos, Elon Musk, não resolvermos a dívida nacional, toda a receita fiscal será destinada ao pagamento de juros e não sobrará nada para mais nada nos Estados Unidos. E o Wall Street Maverick está falando assim, ó. Foi somente em 28 de julho de 2024 que atingiu 35 trilhões para a dívida nacional dos Estados Unidos. Agora, cerca de 100 dias depois, estamos com 36 trilhões em dívida. Gente, 100 dias depois de ter fechado 35, já foi para 36. Ou seja, daqui uns dias, 50 dias será pouco para chegar a 37. 10 dias será pouco para chegar a 38. Você está entendendo? A bola de neve nos Estados Unidos? Está aí, ó. Né? E o Elon Musk diz que se não conseguir resolver isso, não resolverá mais nunca, né?
e não vai sobrar para nada mais. E aqui, o que acontece? Aí a gente volta lá no início. Quem criou o Bitcoin e para qual finalidade? Trump. Peraí. O plano não convencional de Trump para apagar uma dívida de 35 trilhões, né? O ex-presidente Donald Trump sugeriu usar Bitcoin para eliminar a dívida nacional de 35 trilhões dos Estados Unidos. A dívida nacional dos Estados Unidos continua a aumentar e o candidato presidencial republicano tem uma ideia ousada para resolver o problema: dar Bitcoin para a China para pagar a dívida dos Estados Unidos. Aí, entre aspas, o Trump disse assim: cripto é uma coisa muito interessante, é de altíssimo nível em certos aspectos. Intelectualmente é de altíssimo nível, mas se não fizermos isso, a China fará. Talvez paguemos nossa dívida de 35 trilhões, entreguemos a eles um pequeno cheque de cripto, certo? Vamos entregar a eles um pequeno Bitcoin e acabar com nossos 35 trilhões de dívida. Essa proposta ousada gerará ampla discussão no espaço das criptomoedas, mas a viabilidade de usar criptomoedas para mitigar a dívida financeira do país não acontece sem uma série de desafios. O governo dos Estados Unidos atualmente detém 210.392 bitcoins, que atualmente valem 13 bilhões. Não chega nem a 10% da dívida, né? Tornando o país um dos maiores detentores de moeda. No momento, além do ouro, né? Além do ouro, agora os Estados Unidos é o maior detentor de moeda. No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado a 63 mil. Quando que foi o artigo aqui, gente? 2 de agosto de 2004. Agosto, setembro, outubro, novembro. 3 meses depois, de 63, está valendo 93 mil. Né? 30 mil dólares de ganho dessa época para cá. E aí vem aquela pergunta que eu quero deixar para vocês. Quem criou o Bitcoin? Para que foi criado o Bitcoin mesmo? Será que eles já tinham intenção para pagar a dívida dos Estados Unidos, que sabia que eles gastam bastante, gente? Eles gastam muito dinheiro. É quase 1 bilhão de dólares por ano para manter a máquina mortífera dos Estados Unidos, que é a questão do arsenal, né, dos Estados Unidos. Então, é um militar mesmo. Quase 1 bilhão por ano. Tá? Dá 890 milhões de dólares por ano. É isso mesmo? 890 bilhões. Eu estou falando 1 bilhão, é quase 1 trilhão de dólares para manter a máquina mortífera lá nos Estados Unidos. Então, é 890 bilhões de dólares. Eles já sabiam que a conta não ia bater. Desde 2008, quando teve o crash lá, aí resolveram, né? E naquela época parece que a dívida dos Estados Unidos estava em 10 trilhões, 12 trilhões. E agora eles estão extrapolando. Como que eles vão fazer isso? E a conversa do Trump é: se eles não pagarem com Bitcoin, a China vai pagar com Bitcoin a dívida dela. Então, eles estão preferindo fazer isso primeiro. Mas e aí? A pergunta e fica aí para vocês responderem: quem foi que criou o Bitcoin e qual a finalidade dele? Era mesmo para fazer uma disrupção do sistema financeiro e descentralizar as finanças das mãos do sistema? Ou eles queriam só para pagar a dívida? Vamos lá, pessoal. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.